Tudo bom com vocês? Primeiro, feliz 2017 para todo mundo. Eu queria ter gravado um vídeo no final do ano, mas tava tão quente e eu tava tão atarefada que não deu pra fazer. Então, para suprir essa falta de vídeo, eu fiz um bem legal aqui. Eu quero gravar pra vocês, de um autor que eu gosto bastante. Que eu resolvi fazer um review do último livro que eu li dele e falar um pouquinho também sobre uma série de livros que ele tem, tá? Então, primeiramente, um feliz 2017, que o ano de vocês seja muito abençoado, que realizem os objetivos e os sonhos de vocês, seja ele qual for, e principalmente que o nosso país tome um rumo aí pra todo mundo viver um pouco mais aliviado, né? Então, hoje eu vou falar desse bonitinho aqui, que é O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón, que é o segundo livro, depois desse daqui, que é o meu preferido, né? Meu amorzinho maravilhoso, eu amo ele. Tá, mas antes de falar desse livro aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a obra de Carlos Ruiz Zafón, da série Cemitério dos Livros Esquecidos, para o pessoal ficar um pouquinho a par do que é, porque tem bastante gente aqui já ouviu falar desse livro, já leu muitas resenhas sobre esse livro, mas ainda não sabe do que se trata esta belezura aqui e essa daqui, tá? Bom, A Sombra do Vento ele foi publicado, se eu não me engano, primeiramente em 2001. 2001 ou 2008? Eu não me recordo mais, mas já faz bastante tempo, tá? Eu li A Sombra do Vento entre 2008 e 2009, quando ele tinha sido publicado pela Suma das Letras. Esse aqui foi o primeiro livro que faz parte de uma série chamada O Cemitério dos Livros Esquecidos, tá? E ele conta também um pouquinho da história da livraria Sempere Filhos, tá bom? O primeiro livro, ele se passa na década de 40 e ele conta a história de Daniel Sempere. Os outros livros eu não li ainda, eu li o segundo apenas, O Jogo do Anjo, que eu acabei não lendo a série antes, porque eu lia bastante resenhas falando que as pessoas estavam esperando que o autor publicasse um livro, só que ele deixou essa série de molho por muito tempo. Então, a gente ficou aguardando um novo livro, ninguém sabia se isso ia virar uma trilogia inacabado, ele ia publicar mais um livro, tá? O primeiro livro da série se chama Sombra do Vento, que é esse daqui, que é o meu preferido, meu livro de cabeceira, que eu amo de paixão. E não tem resenha dele no blog, eu vou ler ele de novo em breve, não vou falar dele. O segundo é esse aqui, O Jogo do Anjo, tá? Que ele se passa na década de 20, tá? Ele começa, na verdade, em 1917 e daí ele recorre a esse tempo depois. O terceiro livro é O Prisioneiro do Céu, que eu não tenho, como eu já falei pra vocês, eu acabei não lendo os livros porque eu não sabia se ia ser uma trilogia ou uma série, porque esses livros já foram publicados há bastante tempo. E daí o que aconteceu? O Zafón chegou ano passado, publicou um vídeo falando que ele publicou mais um livro da série, que é o final da série O Cemitério dos Livros Esquecidos, e foi lá e pá, na cara da sociedade, publiquei mais um livro pra vocês. E esse livro tem mais de 900 páginas. Tô sambando. É isso que ele fez, tá, na gente. Então todo mundo tá ali eufórico. O nome do livro, ele se chama O Labirinto dos Espíritos. A Suma já falou que vai publicar esse livro, ele vai sair agora em 2017. Eu tô bem ansiosa pra saber como é que vai ser, porque em espanhol, na língua original, esse livro ele tem cerca de 930 páginas, então a gente não sabe como é que vai ser na tradução, se vai ser menos ou se vai ser mais, então eu tô bem curiosa. E ele é o fim, ele é o desfecho da série Cemitério dos Livros Esquecidos, tá? O primeiro livro, A Sombra do Vento, ele conta um pouquinho a história de Daniel Sempere. Mas pra gente saber bem o que é o Daniel Sempere, ele é filho de um livreiro. A família dele tem uma livraria chamada Sempere e Filhos. Essa livraria, ela passou de geração em geração. Ele foi educado pelo pai dele, porque a mãe dele ela faleceu ainda muito nova, então o pai dele acabou educando ele sozinho, e como ele era um menino ainda, o pai dele levou ele num lugar chamado Cemitério dos Livros Esquecidos.
Esse lugar, quando uma pessoa chega lá, ela tem que escolher um livro para ele. Então é um lugar assim que existe um exemplar de cada livro publicado, e o intuito desse cemitério dos livros esquecidos é que cada obra ela se mantenha viva, a alma dela se mantenha viva de certo modo. Então a pessoa chega lá e ela escolhe um livro para chamar de seu, para cuidar dela, para cuidar dessa obra pelo resto da vida. Então o pai dele, que já tinha sido levado pelo pai dele nesse local, levou o Daniel lá. Menino ainda, ele ficou apaixonado pelo local. Ele nunca viu um local tão curioso e tão cheio de obras. Então ele passeando lá, ele viu um livro lá, A Sombra do Vento, de Julian Carràs. Aquele livro assim, ele ficou, meu Deus, ele já tinha vivido numa livraria, ele vive em cima de uma livraria, trabalha com o pai dele, nunca tinha ouvido falar. Ele pegou e colocou o livro do baixo e disse, é esse aqui que eu vou levar. E ele levou, e ele leu o livro, ele se apaixonou pela Sombra do Vento. Só que o pai dele não sabe quem é esse autor. Quem é esse autor? Ele nunca ouviu falar dele. Não se sabe de outra publicação. Então, o pai dele, que é o Sr. Semperi, disse, vou te levar numa pessoa que talvez saiba quem ele é. Então, eles foram no Dom Barcelo, que também é um especialista em livros. Então, ele chegou lá com o livrinho, o homem achou aquele livro Na Sombra do Vento. Ele ficou com um ar meio misterioso, então ele disse pro Daniel, eu sei quem pode te ajudar, minha sobrinha Clara. Mas Clara, então ele chegou, foi até Clara, e ele descobriu que Clara era cega. Mas como é que ela leu um livro, não sei o que, porque ela já tinha lido uma obra de Julian Carràs. Então ele foi até lá, conversou com ela, os dois eles mantiveram uma amizade. Mas ele não estava satisfeito. Daniel precisava saber quem era o autor, quem era aquela pessoa. E ele começou a futricar um pouquinho aquela velha história. Quem procura, acha. E misteriosamente uma pessoa começou a perseguir o Daniel, um homem todo de vestido de preto, com um chapéu. Ele começou meio que a fazer a ficar de olho no Daniel na livraria. Ele viu que tinha alguma coisa de estranho lá, e o homem falava, me dê esse livro, queime esse livro, porque... não sei, alguma coisa tinha de amaldiçoado ali, talvez, não sabemos. Então ele começou a mexer. A gente acompanha o crescimento do Daniel nesse livro, né? A gente conhece ele pequenininho, ele vira um adulto. Mas enfim, ele vai atrás de Julian Carràs, ele quer saber quem é, ele descobre muita coisa. E o livro ele é apaixonante, tá? Porque Zafón, ele tem um pouquinho de mistério sobrenatural nos livros dele, mas não é lobisomem, vampiro, esse tipo de coisa. Ele gosta de mexer com espíritos, com alma de livros e de pessoas. E então a gente tem toda uma coisa assombrada que dá um certo charme. E é isso que ele traz no livro dele. Sombra do Vento tem muito disso, porque é um livro que mexe com uma história muito triste de um autor que é a Sombra do Vento, e com o Daniel, que quer saber o que aconteceu com ele, o que aconteceu na vida dele, na história dele. Ele precisa saber, ele tá tão alucinado que ele quer saber de mais publicações desse autor, e ele vai atrás. Minha paixão por esse livro não é só pela história em si, mas é pela evolução que a gente tem dos personagens, e porque o Zafón, ele deu uma vida a eles extraordinária. Ele escreveu tão bem os personagens dos livros que a gente fica apaixonado por eles e, cara, não tem como explicar, tá? Então eu queria falar só um pouquinho pra vocês terem uma ideia do que é. Agora, A Sombra do Vento, que eu terminei de ler anteontem, ele tá até cheio de coisinhas aqui que eu vou escrever ainda uma resenha, tá? Esse livro aqui tem uma coisa legal, porque você pode ler esse livro aqui antes desse aqui. Por quê? Porque esse livro aqui se passa na década de 20, lá entre 1917, daí entra na década de 20. Tá? Então a gente acompanha a história de David Marty. David, ele é um rapaz, um jovem, que ele vive a duras penas, tá? Ele é um escritor, ele sonha em publicar um livro, ele trabalha num jornal, mas ele ainda não teve oportunidade de publicar alguma coisa.
Até que o editor do jornal, ele dá uma chance pro Martin. Ele diz assim, não, a gente vai te dar umas coisas, você escreve umas crônicas, se as pessoas gostarem, você pode continuar escrevendo. As pessoas gostaram e ele continua escrevendo. Só que ele teve outra oportunidade. Apareceu um editor muito misterioso chamado Andreas Corelli. Ele disse assim pro Martin, eu te pago para você escrever um livro misterioso para mim. Só que esse livro que ele quer que o Martin escreva, ele vai mexer um pouquinho com o sobrenatural. E isso vai mexer com o lugar que ele mora. E com a vida dele. E até com o livro que ele já tinha publicado antes. Calma, a gente chega lá. O Martin, quando ele trabalhava nesse jornal, ele era extremamente apaixonado pela filha do motorista que era amigo dele, a Cristina. E esse amigo que ele tinha, que eu não vou falar o nome porque vocês vão ter que ler. Tá? Ele que ajudou o Martin a conseguir a escrever no jornal e tudo. E ele é um escritor também, esse homem. Ele é muito rico, ele tem um motorista e a filha do motorista. Só que ele não consegue mais escrever. Ele tá com um bloqueio criativo muito louco e nada sai. Então ele teve a ideia de pegar, o Martin teve a ideia de pegar e de escrever o livro dele, desse amigo dele, e o livro do próprio Martin. O problema é que daí o que ele aconteceu? Martin escreveu o livro David Martin, muito ruim. E o livro do amigo dele ele escreveu tipo como uma obra de arte. Então ele foi lá, deu pro homem e tal. Só que obviamente o homem sabia que não era ele que tinha escrito o livro. E aquilo fez um sucesso e meio que deixou o David triste, porque o livro que ele tinha escrevido com o nome dele não foi um sucesso, as pessoas não gostaram. E daí ele teve o dinheiro dele, ele fez ele aceitou algumas propostas terríveis de publicação só por causa de dinheiro, porque ele vivia assim, ele escrevia não pelo prazer, ele escrevia o que as pessoas mandavam e ele acabava se ferrando por causa disso. Então ele foi morar numa casa da torre, como ela é chamada no livro, e essa casa ela tem uma história, ela tem uns espíritos, muito triste. E aquilo começa a mexer com a vida de Martin, tá? E pra piorar a situação, a Cristina, ela acaba casando com o patrão dela. E aquilo acaba tudo com a vida dele. Acabou, ele vive assim pra escrever o que os outros querem, sabe, ele escreve por dinheiro. Mas a obra que o Andreas Corelli pediu mexe muito com ele. Ele tá escrevendo, mas aquilo tem um sobrenatural muito estranho. Então, ele começa a querer investigar o que está acontecendo com ele, porque aquela casa que ele mora tem uma coisa estranha. Ele sabe disso, então ele procura os antigos moradores da casa, advogados que eram amigos das pessoas que moravam lá, para saber o que aquela casa tem. Daí ele vai atrás, obviamente, né, como acontece na Sombra do Vento, quem procura acha, né, ele achou bastante coisa ruim na vida dele. O livro, ele tem um sobrenatural muito parecido com a Sombra do Vento. Por quê? Porque ambos os livros, eles tratam de histórias que envolvem livros que tem alguma coisa, uma coisa estranha ali nele, que envolve alma, que envolve espírito. O que está acontecendo ali? Tá? Então, ambos os livros têm esse charme, esse mistério envolvente que a gente, quando tá lendo, se confunde um pouquinho e só fica descobrindo o que tá acontecendo bem no final. Então eu acho que todo esse mistério que o autor consegue fazer durante a história faz com que a gente se prenda bastante na leitura. E também o livro ele não tem só o Martin como um personagem charmoso no livro. A gente quando está lendo, somos apresentados ao vô do Daniel Semperi e ao pai dele quando ainda era jovem, na Semperi Filhos, porque Martin ia muito lá conversar com eles. Então a gente tem toda uma evolução do pai do Daniel, a gente tem um crescimento dele, ele mesmo que seja em segundo plano, a gente tem um crescimento dele ali, do que acontece tudo com ele, pra daí
vir para esse livro. Eu achei fantástico, porque no final das contas você pode estar lendo o Jogo do Anjo antes da Sombra do Vento, porque daí você vai ter a história da família ali se intercalando, que é muito lindo. E quando você tá lendo, fica, meu Deus, mas a livraria, o pai dele. É muito legal, assim, fiquei toda emocionada quando eu li. Então, e tipo, os personagens também são muito legais. O próprio Andreas Corelli, ele tem um mistério muito grande. Quando eu tava lendo, eu ficava, meu Deus, mas esse homem, ele é ruim ou ele é bom? O que ele tem? E a Cristina, eu terminei de ler esse livro, eu ainda não entendi o que a Cristina tinha ali que prendia tanto o Marte. Juro pra vocês, eu terminei o livro, eu até tinha voltado alguns capítulos pra tentar entender o que a Cristina tinha de tão especial com o Martin querer se envolver com ela. Porque isso acontece na Sombra do Vento também. Daniel também tem uma relação especial com uma pessoa ali, muito semelhante com a do Martin. E isso é incrível, porque o Zafón, ele escreveu duas histórias diferentes, mas que os personagens, eles se ligam muito entre si. E também a gente encontra não só a livraria do Sempere Filho, a gente encontra o Barcelo ali também, que o Martin, ele meio que tem uma... Ele conversa, não que ele seja amigo do Barcelo, mas ele conversa com ele. Então a gente tem toda uma história ali dos personagens muito legal, porque na Sombra do Vento a gente conhece bem o pai do Daniel, o Barcelo, a família, um pouquinho do trabalho do Barcelo, da família dele. E nesse livro aqui a gente tem uma coisa um pouco mais superficial, mas que dá para entender melhor o envolvimento dos personagens desse livro aqui. Então ficou bacana, achei muito inteligente do Zafón escrever o primeiro livro que se passa em 45 e depois um que se passa na década de 20. E eles se entrelaçam de uma forma muito perfeita. Então isso é legal pra caramba. Eu tô bem ansiosa pra ler O Prisioneiro do Céu, pra ver o que ele preparou ali pra gente. Eu espero também que tenha a livraria Sempere Filhos, porque tem todo um charme muito delicioso em ler os livros dele. Vou escrever uma resenha, tá? Vou escrever a resenha do Jogo do Anjo pra vocês, tá bom? Que ali eu vou dar um pouco mais de detalhes dos personagens, vou falar um pouquinho mais do Martin, do Andreas Corelli. E também prometo pra vocês que eu vou escrever uma resenha da Sombra do Vento, porque esse livro é fantástico, tá? Eu amo muito, muito o Zafón. Eu tenho outros livros dele ali, mas com certeza Cemitério dos Livros Esquecidos são livrinhos assim pra guardar no coração, tá? Então vou ficar por aqui agora. Um beijo pra vocês e até a próxima. Aí leiam Carlos e Zafón, que vale muito a pena, tá? Tchau pra vocês, até a próxima.